diz assim a palavra de Deus: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. E vi de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerras aos santos, vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, que a faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer dos céus. A terra, à vista dos homens, engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. E faz que todos pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na mão ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Que Deus possa aplicar a sua santa palavra em nossos corações. Seremos objetivos, não nos demoraremos, mas queremos meditar, como eu disse a vocês, a respeito do anticristo. A bem da verdade é que seu espírito ele já se encontra na face da terra. Nós vivemos um tempo de apostasia, e apostasia essa que tem cada vez mais se intensificado. E você pode perguntar, mas o que vem a ser apostasia? Apostasia é justamente tudo aquilo que se volta, que se contrapõe contra Deus, contra Jesus Cristo, contra os atributos de santidade de Deus. E se você observar, meus queridos, no mundo atual, realmente, de fato, nós contemplamos, situações, circunstâncias de plena rebeldia contra o próprio Deus. E quem é este espírito do anticristo? Esse espírito do anticristo simplesmente ele está preparando todo o território para fazer surgir brevemente, com brevidade, um homem pessoal que vai governar o mundo, trazendo a princípio uma falsa paz, sendo o solucionador de todos os problemas. Como vocês podem perceber, inclusive aqui no nosso país, está cheio de problemas de ordem social, problema de ordem econômica e vários conflitos políticos. Conflitos esses que têm se intensificado. As pessoas não acreditam mais nos seus governantes.
As pessoas não acreditam mais nos políticos, os quais representam a nação, o povo no Congresso Nacional, por exemplo. Então, não só é uma questão do Brasil, mas todo mundo está tomado por essa preocupação. E são N problemas de toda sorte. Então, o anticristo, justamente, como eu disse a vocês, será um governo, será uma pessoa que vai representar os interesses das pessoas. Ele será uma pessoa que vai se apresentar como como uma figura extremamente carismática, porque ele terá uma aparência de cordeiro, uma voz de dragão. Isso significa que ele terá um poder de persuasão e de convencimento muito grande para com as pessoas, e que de fato ele vai conseguir irmanar, evitar conflitos, a exemplo de conflitos muito recorrentes lá no Oriente Médio, trazendo e levando uma paz para esses focos de tensões. Então será uma pessoa que inicialmente vai trazer um governo de paz, mas uma falsa paz, pois na verdade o anticristo é a própria representação de Satanás. O dragão que aqui é posto no capítulo 13 de Apocalipse é uma figura simbólica do próprio diabo. E o diabo, como vocês sabem, assim como existe Deus, o adversário, que significa Satanás, ele também existe. E desde a sua queda, pois Satanás, ele foi um anjo de luz um dia. Um dia ele teve condições de estar nos céus, mas por causa do seu desejo de estar acima de Deus, ele caiu com a terça parte dos anjos. E de lá para cá, ele vem tentando desfazer as coisas de Deus, vem tentando destruir e desfazer as obras do Criador, do Deus Altíssimo, de modo tal que em nossos dias vocês estão observando tudo aquilo que a Bíblia determina como correto, através de sofismas, ideologias, sincretismo religioso e toda sorte de coisas contrárias à vontade de Deus estão sendo praticadas, tudo com o fim de cauterizar, de distanciar as pessoas de Deus, do perdão de Deus. Levar as pessoas ao relativismo, desconsiderar como absoluto as coisas e a vontade plena de Deus através de sua palavra, através das Escrituras Sagradas, pondo em dúvida, inclusive, as questões acerca da salvação em Cristo Jesus. Então, meus queridos, a obra do diabo é essa, é desfazer o tempo todo as obras de Deus. E nós somos a obra-prima da criação de Deus. Então, todo o alvo, toda a fúria, todo o interesse do diabo, de Satanás, é justamente destruir as pessoas. E como vocês podem observar, as pessoas têm sido cada vez mais vítimas disso. A violência tem levado muitos e muitas. E dentre outros problemas, as pessoas estão se enganando e sendo enganadas. Então, meus queridos, tudo isso, de fato, é o espírito do anticristo que vem preparando o cenário para ele se apresentar brevemente. Então o dragão vai dar a este homem todo o poder do mundo. Inclusive a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. A Bíblia também diz que esse mundo jaz no maligno. Esse jaz no maligno significa que o mundo está cada vez mais apodrecido em razão dos pecados cometidos. Os pecados hoje são praticados sem limites, as pessoas não têm mais respeito nem a Deus, nem ao seu próximo. Então isso tudo é uma manifestação daquilo que antecede o surgimento de um governo global que brevemente se manifestará. Ele tem sido detido a sua manifestação porque por ora Deus não determinou que assim acontecesse. Porque, ao contrário do que pensam muitos, Deus está no controle, sempre Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existirá também o trio satânico, se constituirá também o trio satânico formado pelo dragão, que representa Satanás, pelo anticristo, que é o governo mundial,
que vai nele estar a junção das três grandes vertentes, né? Religiosa, econômica e política, né? Onde vai governar de forma globalizante tudo e a todos e tentar controlar, e isso ele vai conseguir, como vocês podem ter acompanhado aqui na leitura que fizemos, as pessoas na Terra. Ele vai simplesmente controlar todos, agora com exceções dos santos que receberam a marca de Cristo, que tem o seu nome escrito no livro da vida, e por conta disso ele não vai conseguir. Não é aquela pessoa denominacional, mas aquela pessoa que realmente experimentou a convenção de Cristo, tem Cristo no seu coração fortemente, mesmo duramente perseguido e até morto, não negará o nome do Senhor. Então, justamente contra esses, o anticristo ele não terá poder nem forças. O anticristo, na verdade, é um simulacro da pessoa bendita de Jesus. E quando se fala em anticristo, a gente tem que entender por dois significados. Existe, como eu disse a vocês até agora comentando, a pessoa que vai ser constituída e é anticristo, porque justamente é uma oposição a Cristo, como tudo aquilo, né, que existe no mundo atual, onde João, em sua epístola, denominou como espírito já presente no anticristo, que se volta, se contrapõe, né, às coisas de Cristo, à salvação de Cristo, o poder salvífico de Jesus Cristo. E o falso profeta, né, é aquele que vai buscar ali operar milagres, maravilhas, e as pessoas são muito encantadas com isso, não é verdade? Pessoas caminhavam quilômetros e mais quilômetros acompanhando Jesus para ver de perto seus milagres. Então os milagres surpreendem muitas pessoas e muitas pessoas se enganam por causa dos milagres, né? Muitas vezes tem curandeiros, feiticeiros e etc., né, que manifestam ali determinado milagre, e as pessoas, em razão daquilo, começam a depositar toda a sua fé nisso. Onde a gente sabe que o adversário ele não tem poder, mas tem força e tem procurado enganar, porque ele se reveste como anjo de luz para justamente ali passar uma falsa aparência de santidade. E as pessoas, infelizmente, têm se enganado com isso. E nos dias da grande tribulação, onde o anticristo se manifestará, ele com certeza, através do falso profeta, né, operará milagres. E aqui no versículo 13 do capítulo 13, diz que ele vai fazer descer até fogo dos céus, como fez Elias nos tempos antigos, né? E as pessoas vão acreditar, passar a acreditar mais ainda na figura do anticristo e do falso profeta, justamente por isso. Então o falso profeta, na verdade, é um simulacro do Espírito Santo, pois o Espírito Santo, Consolador amado, ele aponta o tempo todo para Cristo e sua salvação. E o falso profeta, ele vai exercer essa tarefa, não para exaltar o nome de Cristo, obviamente, mas para exaltar o próprio nome do anticristo. E a Babilônia é um simulacro da igreja. A gente sabe que a igreja não é uma denominação, não é um templo físico. A igreja é constituída por cada um de nós, seja eu, seja você, em qualquer parte do mundo, formamos a igreja, a grande igreja de Jesus Cristo, que é, né, também representada aí pela noiva do Cordeiro. E o anticristo também, juntamente o trio satânico, como todos, Satanás, que é o dragão, o falso profeta e o próprio anticristo, terá também a sua Babilônia, a mulher conhecida, falada aqui no livro de Apocalipse como a grande prostituta, com seus rituais, né, com todas as suas manifestações. E um dia a Bíblia diz também, como o anticristo vai cair, como o próprio diabo vai cair, a própria Babilônia também ruirá e cairá também por terra. Então, meus queridos, tudo isso são métodos utilizados por Satanás até então e mais fortemente durante a grande tribulação, com o intuito de imitar as coisas de Deus, porque o adversário sempre invejou o poder de Deus e queria usurpar esse poder, e por causa dessa pretensão ele caiu e arrastou a terça parte dos anjos e vem tentando, né, o tempo todo buscar destruir e desfazer as obras do Senhor, seja no campo ideológico, seja
destruindo a obra-prima da criação de Deus, que são os seres humanos, e dentre outras coisas. Qual será o tempo, então, da aparição do anticristo? E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que o tempo de hoje já está se mostrando, se revelando, né, como um tempo propício para o aparecimento desse anticristo? Pois é, meus queridos, conforme 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, diz que realmente um dos grandes eventos que antecedem aí o surgimento do anticristo, também conhecido aí por João, né, como o iníquo, né, porque nele estará toda a plenitude da iniquidade, assim como em Cristo teve toda a plenitude de Deus e santidade de Deus, o anticristo ele trará consigo toda a plenitude do mal. Também é conhecido como filho da perdição e o chifre pequeno, né, predito lá por Daniel. Veja que Daniel, muito tempo antes, também previu aí a figura e o aparecimento do anticristo, que era o chifre pequeno que tinha olhos grandes e boca e falava grandiosamente, que é aí, logicamente, uma representação do futuro anticristo que aparecerá. Então, de acordo com Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, né, tudo isso aí revela uma preparação, né, uma antecipação justamente do surgimento desse anticristo. Paulo também revelou que será num período de apostasia. Eu já adiantei para vocês que apostasia é tudo aquilo, né, que nega a Deus, que nega a Cristo. E não é o que está acontecendo hoje. Infelizmente, as pessoas têm negado a Deus, não só verbalmente, mas também através de suas ações. A era atual, chamada de nova era, de nova ordem mundial, está aí o tempo todo tentando desvirtuar as coisas de Deus, né? E os desobedientes, apostatas da fé, são justamente responsáveis de disseminar, né, todo esse distanciamento, levar esse distanciamento e contaminar as pessoas, levando as pessoas a se distanciarem cada vez mais de Deus. Então a apostasia é isso. Por isso que Jesus, sabiamente, no sermão profético, lá no capítulo 24 de Mateus, ele já previu que nos últimos tempos serão tempos de esfriamento espiritual. Vivemos hoje um tempo de Laodiceia. Aquelas igrejas da Ásia Menor, que Yahonan, João, ele profetizou aqui no livro de Apocalipse. E o que é essa Laodiceia? Essa igreja localizada em Laodiceia? Era aquela igreja morna, ela não era nem quente nem fria, e aquilo nauseava o Senhor. Por quê? Porque dá a ideia de dúvida, de cochear entre dois pensamentos. E você tem que tomar partido. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não se permite, né, que o homem ele diga que serve a Deus e esteja dividido com o mundo. Não é possível. Então a gente tem que tomar uma posição. Estamos num período que antecede a grande tribulação e precisamos agora, desde já, meus queridos, preparar nossa vida para que nossa vida possa estar como as virgens prudentes. Lembra do capítulo 25 de Mateus? Ali fala de preparação. Aquilo, na verdade, é uma parábola simbólica que fala dos últimos tempos e tempos que antecedem a volta do noivo, que representa ali Jesus. E aquelas noivas é a igreja de Cristo. E nessa parábola revela justamente isso. Existe uma parte preparada do povo de Deus e existe uma parte sonolenta. É por isso que lá, na parte no tocante à memorável passagem da ceia, diz que há entre vós muitos fracos e doentes. Né? Paulo ele falou isso. Isso significa que tem pessoas que estão dizendo que servem a Deus, mas estão dormentes, estão doentes espiritualmente. Então que a gente possa, nesta oportunidade, através do despertar desta palavra, preparar o nosso caminho para que quando ele volte, estejamos preparados, né, com nossas vidas no altar de Deus. Meus queridos, falando da apostasia, tribulação, o tempo da grande tribulação, também será um tempo angustiante, revelado inclusive por Jesus.
chamado esse período de grande tribulação. A Bíblia fala que será um período que nunca houve. E olhe que o mundo passou, por terríveis momentos, inclusive durante as guerras, momentos de holocausto, como na Segunda Guerra Mundial, onde o nazismo dizimou milhares de pessoas, inclusive judeus. Mas a grande tribulação será pior ainda, 10.000 vezes do que o período do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial no século passado. O iníquo, como eu disse a vocês, ele trará consigo toda a iniquidade, todo o poder do mal, para justamente derramar sobre a terra a ira de Satanás sobre os homens. Como eu disse a vocês no início, será antecipadamente um período, porque a grande tribulação será de 7 anos, e durante 3 anos e meio ele promoverá a paz, ele vai se colocar ali com uma solução e vai atrair a admiração de todos. Será uma pessoa irresistível, de uma empatia sem igual, mas depois dos 3 anos e meio, para completar os 7, será só de guerra, promoverá guerras, e quem ele controlar, através de um convencimento, pois existirá uma marca esta chamada marca da besta, em que a pessoa receberá esta marca, e definitivamente estará selado ali nesta pessoa, a perdição eterna, a condenação eterna. E quem que vai resistir e não vai se permitir colocar essa marca da besta nem na sua mão nem na sua testa? Justamente aqueles que servem a Deus, aqueles que estão firmados na palavra, que têm o seu nome verdadeiramente escrito no livro da vida, e por isso serão duramente perseguidos. A grande tribulação será um período, meus amados, muito duro para o povo que serve a Deus, pois serão duramente perseguidos pelo anticristo, porque, como eu disse a vocês, a obra do diabo é essa, é perseguir o povo de Deus, é perseguir a obra da criação de Deus, que são os próprios homens. Muitos, infelizmente, estão percorrendo o caminho da perdição, pois ele é largo e espaçoso. Mas existe a minoria que está ali guardando a sua fé, que está perseverando. Então é justamente contra esses a maior preocupação do adversário naquele tempo. Nos tempos de hoje e principalmente nos tempos da grande tribulação, onde o anticristo vai tentar controlar as pessoas, mas só não controlarão essas pessoas que servem a Deus, os fiéis, os santos. E o que acontecerá efetivamente? Como eles não vão receber a marca da besta, serão perseguidos e muitos deles mortos. No primeiro século da Igreja de Cristo aqui na Terra, houve muitas dizimações de pessoas. Pessoas eram colocadas nas arenas, rasgadas pelas feras, mortas pelos gladiadores. Tudo isso enfrentou vários e vários cristãos por não negar a fé, por defender Cristo até a morte. Mas é só isso que o adversário vai poder fazer. Mas nada se poderá fazer contra os filhos e contra os servos de Deus. Meus queridos, Daniel, ele foi um profeta, e o livro de Daniel é considerado um mini Apocalipse no Velho Testamento. Ele já previu como seria os poderes dos reinos antigos. E aqui no livro de Apocalipse, João ele retoma ali as feições, e Daniel vê os reinos da terra representados por animais. Babilônia, que primeiro governou e foi amplamente admirada pelo mundo por toda a riqueza que possuía e por todo o poder que teve, dominando praticamente o mundo todo, representada ali pelo leão. Temos também ali, depois do governo que sucede a Babilônia, a Média e a Pérsia, que substitui, e foi um reino também que governou o mundo todo. Outro governo que governou o mundo todo também foi o governo da Macedônia de Alexandre o Grande, bem como o Império Grego, com suas ideologias e pensamentos, transformou o mundo, e temos legado aí do povo grego até hoje, da Grécia Antiga, e como vocês podem ver também, eles foram um dos tais que governaram o mundo. E por último, ali, representado por um monstro que não sabia Daniel identificar que monstro era, de tão terrível que aquele monstro era, que foi o Império Romano.
né, que governou aí o mundo com mãos de ferro, e do Império Romano, vários governos se expandiu a partir dele. Então, João, justamente no capítulo 13, quando fala da primeira besta que subiu do mar, lembrando a vocês que Apocalipse é um livro extremamente simbólico. Quando fala de mar, né, temos um significado, pois a Bíblia explica a própria Bíblia. E lá na frente, no capítulo 20, vai justamente falar o significado desse mar. Mar na Bíblia significa justamente euforia. Então o anticristo ele vai se manifestar, ele vai se levantar, como diz aqui o versículo 1, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. A besta, como vocês sabem, é o anticristo, é uma representação simbólica do anticristo. Então esse anticristo aqui, justamente, ele vai surgir em meio, né, a um momento de alvoroço, né, de conflitos, de muitos problemas de ordem mundial. Então, Daniel, ele teve essa revelação, e João, ele vê o conjunto de todos esses governos, da glória de todos esses governos antigos, na figura do próprio anticristo, que vai representar os interesses da grande elite mundial quando ele se manifestar. Teve vários anticristos, né, na história, e as pessoas apostaram sempre que o anticristo foi Beltrano, Ciclano, né, mas nenhum deles no passado vai ser tão terrível, vai ser tão apavorante, ou mesmo destruidor, com o poder de destruir, como o anticristo. Então, meus queridos, João, nas suas epístolas, ele define o anticristo como um grande opositor de Cristo, ou como próprio, com a própria pretensão de substituir Jesus Cristo. Como eu disse a vocês, durante os séculos teve muitos apostaram até que fosse Nero, porque Nero foi terrível. Nero que pôs fogo em Roma, ou mesmo seu substituto, o Domiciano, um dos grandes imperadores romanos também, o próprio Hitler, né, do nazismo, e Mussolini. Então, assim, houve vários anticristos, né? Mas tudo isso, como eu disse, era apenas o tapete que foi colocado para a manifestação daquele iníquo que vai aparecer durante o período que a Bíblia chama de grande tribulação. Então, meus queridos, dando continuidade, o anticristo, o seu governo, bem como o adversário, né, Satanás, que está por trás de tudo isso, na verdade, vai ser levantado nesse período da grande tribulação, trio satânico. Ele tem o seu tempo de duração. A maldade, ela terá um fim. Nós estamos falando aqui, né, de um período que infelizmente vai acontecer, mas não podemos fugir dele, porque está escrito nas páginas da Bíblia. O anticristo, como eu disse a vocês, vai promover e tocar o horror, vai ser agente provocador de muitas guerras, vai forçar as pessoas e controlar as pessoas. Com essa marca da besta, voltando aqui falando sobre a marca da besta, né, as pessoas só vão poder comprar e vender, né, se tiver com essa marca. E será uma marca física, ao contrário do que muitos pensam. Existem especulações, obviamente, em relação a isso. A Bíblia não revela exatamente que sinal, que marca será essa, mas certamente será uma marca física, porque será colocado na mão direita e na testa. E existem especulações, né, que talvez essa marca seja um chip, né, um chip. A nanotecnologia está aí, né, cada vez mais moderna, né? Existe aí um desejo do adversário de aglutinar nele os atributos de Deus no tocante, né, a onipresença, a onisciência e a onipotência, querendo ele ter todo o poder, querendo ele ter, né, a compreensão do pensamento do ser humano, que é a onisciência, e a onipresença de estar em todas as partes ao mesmo tempo. E qual vai ser o recurso que Satanás vai utilizar através do anticristo para justamente alcançar esse intento? A própria tecnologia. Daniel lá atrás, né, profeticamente, ele de forma antecipatória, ele disse que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. E a gente está vendo aí cada vez mais uma ciência cada vez mais invasiva. Vocês não acham? Uma ciência cada vez mais controladora. Um exemplo claro, né, é
a questão do cadastramento biométrico, né, onde as pessoas só terão acesso a determinado direito, né, se ali fazer o cadastro biométrico, entre outras, né, entre outras questões aí que envolvem aí controle social, sem os quais as pessoas não conseguem se inserir na sociedade. E como vocês podem perceber, nós acabamos de ler, né, que a pessoa, principalmente aqui, ó, na parte final, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Capítulo 13, verso 16. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Então, olha só, se você não tiver o sinal, que é a marca, você não vai poder, né, viver normalmente no mundo, comprar, vender, entrar no supermercado, fazer as suas compras. Olha que período duro, né? E recebeu a marca da besta. Infelizmente, aí é uma assinatura definitiva da condenação. Então, meus queridos, quem adorará o anticristo? Eu já adiantei para vocês anteriormente e aqui repito, todos, porque como vocês podem ver aqui, vai ser muito difícil, né, as pessoas não aceitar essa marca, porque esta marca vai simplesmente representar aí a continuidade dos direitos das pessoas de poder ir, voltar, entrar no supermercado, comprar, vender o seu carro, ou comprar um carro, vender a casa, ou comprar a casa, e etc. Mas quem que vai resistir? Quem conhece a palavra, como você está tendo a oportunidade de conhecer, e tiver verdadeiramente ali aquele sentimento de defender Cristo, mesmo tendo aí o risco de morrer, porque quem não receber será ameaçado de morte e o pior, morto consequentemente em razão dessa desobediência às determinações do iníquo, do anticristo que vai se levantar. Como eu disse a vocês, será um governo universal, né? Onde todos acreditarão nele. Ele vai ser perseguidor dos cristãos, né? Os cristãos verdadeiramente, né? Porque tem pessoas que, em razão do modismo, né, receberam, dizem que são crentes, mas crentes nominais. Mas os crentes verdadeiros, aqueles que foram realmente convertidos, né, passarão por momentos difíceis, mas por pouco tempo, durante esse período da grande tribulação. E a Bíblia fala justamente no número 666. A gente também tem uma especulação teológica a respeito disso. Por que o 6? 6 é o número do homem. E 6 também representa, né, um número incompleto, porque a perfeição acontece no número 7. Então, assim, são 6 números, são 3 números 6, né? Isso aí significa a plenitude da imperfeição num só homem, né, que é o anticristo. Vocês sabem que durante muito tempo a ICAR, a Igreja Católica Romana, ela governou e houve um período de reforma. E nesse período de reforma houve aí um reavivamento da fé, porque existia vários pontos, né, que Lutero ele pontuou e colando ali, né, afixando, melhor dizendo, uma igreja que ficava na Alemanha, as 95 teses, e tinha muitos problemas, né, por exemplo, como a venda de indulgência. Então ele estava ali justamente pregando a um reavivamento, né, no meio da igreja. E a igreja de lá para cá vem sofrendo, né, muitas perseguições, não só, como eu disse a vocês, de ordem física, mas também de ordem também ideológica, com muitas informações, com a tentativa de misturar as coisas da fé com outros levedos, com outros fermentos que contaminam toda a massa. Então, por conseguinte, né, muitos têm se tornado apostatas da fé, né? E a gente tem que ter, meus irmãos, principalmente nesses últimos tempos, a preocupação de buscar em Deus a verdade dos fatos. Saber que tudo isso está para acontecer, que de fato vai acontecer, porque a Bíblia está dizendo que vai acontecer, mas que estejamos preparados e firmes em Jesus Cristo. E a Bíblia diz, para fechar, meus queridos, que o final do anticristo será no lago de fogo e enxofre.
não só dele, mas do dragão, que é Satanás, e do próprio falso profeta. E que o Senhor, quando voltar, e essa é a vitória do povo de Deus, do povo sofrido de Deus, que vai ser aí perseguido por ele, né, será vingado pelo próprio Jesus, que vai vir num cavalo branco, com a roupa branca longa ali, com sangue, com as gotas de sangue, indicando ali que foi aquele mesmo Jesus que foi crucificado, mas desta feita virá de forma gloriosa e vai destruir o anticristo, o trio satânico como um todo, com o sopro de sua boca. Amém, meus queridos? Aqui ficamos. Deus abençoe a todos. É uma mensagem forte, mas uma mensagem aí de encorajamento para estarmos firmes, estarmos preparados, estarmos advertidos quanto a esse período. Não se sabe se vai ser agora. O que está acontecendo atualmente é um prelúdio, é uma anunciação, porque vocês observem o que está acontecendo atualmente. Um controle social, em razão, obviamente, de uma doença, de uma pandemia. Isso é inegável. E os decretos governamentais, bem como o medo que a imprensa ela vem disseminando através, né, do acompanhamento que se tem em relação a este problema todo de ordem de saúde pública, as pessoas têm se atemorizado. E determinadas ações que era comum anterior a esta epidemia estão sendo, né, em nome aí de se evitar aí uma contaminação em massa, um colapso na saúde, controlando as pessoas tendo que ficar em casa, as pessoas só podem adentrar nos estabelecimentos se estiverem saudáveis, sem febre e com máscaras. Então, assim, se provou, né, com isso tudo, né, e principalmente com a tecnologia, e um exemplo claro disso foi o que aconteceu em São Paulo e em outras partes também do Brasil, o controle, né, das pessoas sob o pretexto, né, de evitar as aglomerações através dos celulares. E vocês sabem que os celulares são verdadeiros artifícios de controle. O próprio celular é uma inteligência artificial, armazenamento de informações, inclusive suas, pois tudo é inserido a seu respeito lá. E justamente retomando aqui para finalizar, será um meio utilizável pelo anticristo para controlar as pessoas, é justamente através da inteligência artificial. Nós vivemos aí uma quarta revolução industrial também, já se avizinhando, pois, como vocês podem observar, pós-crise ligada a esta pandemia, está se gerando muitos desempregos. Muitos postos de trabalho, infelizmente, têm sido fechados, justamente provocado por esse sistema, mundano de nova ordem mundial. E o que é que acontece? As máquinas, conforme pretensão dessa quarta revolução industrial, é substituir os homens. E vocês já puderam alcançar nos dias de hoje isso acontecer. Sabe como? Por exemplo, os ônibus, tínhamos a figura do cobrador. Hoje o motorista, ele dirige e ao mesmo tempo ele faz o papel ali do cobrador. E entre outros exemplos. Então, meus queridos, para não ficar mais extenso, queremos ficar por aqui agradecendo a todos. Essa mensagem eu vou publicar no YouTube, vou fazer uma edição dela e ela vai estar disponível no YouTube. E aproveito para convidá-los a se inscrever no nosso canal. Lá tem uma série de mensagens bíblicas inspiradas por Deus e certamente edificará o teu coração. Até o próximo, se Deus quiser, em nome de Jesus.